Intervalo. Tradutor, tio Vlad. Revisor, União Overlord. Em um pequeno, mas luxuoso quarto, uma jovem sentou-se em um trono. Ela falou com uma voz que era muito inocente e bonita, e que era bastante apropriado para sua idade. Ok, eu estou contando com você, então. Sim, Sua Majestade. Eu não vou decepcioná-la. O homem que parecia um cavaleiro subiu de onde ele estava ajoelhado e elegantemente saiu da sala. Depois que a porta ficou fechada por um tempo, a menina, então, pediu ao ministro a seu lado. Está tudo bem agora? Sim, ele foi a última pessoa, por isso é bom. Depois de ouvir as palavras frias do ministro, a expressão inocente da menina de repente desmoronou. Talvez tenha sido por causa da fadiga, mas seus olhos nublaram e se estreitaram, enquanto sua boca formou seus ombros caíram. Tão cansativo. Sua atitude e o tom eram de uma mulher de 40 anos de idade, mas sua voz ainda soava jovem e bonita, estando em desacordo com sua aparência. Você trabalhou duro? Sim, eu fiz isso, posso parar de tomar essa forma. A menina levantou sua saia quando ela disse isso. Eu também não gosto de ter que vestir essa saia mostrando todo o comprimento das minhas pernas. Eu já disse muitas vezes antes, mas você não pode, Sua Majestade. A menina era a rainha do reino dracônico, Lorde Dragão das Escamas Negras Draudiron Oriucruz. Mesmo que ela fosse chamada de Lorde Dragão, sua capacidade de luta não era maior do que a de uma pessoa normal. No entanto, a teocracia Slane ainda a considerava ser um Lorde Dragão por causa da habilidade única que ela possuía de nascença, a capacidade extremamente rara que era a diferença entre um verdadeiro Senhor do Dragão e um impostor. Ela poderia usar magia selvagem, a prova do poder que distingue um verdadeiro Senhor Dragão de um falso. Contanto que sua aparência poderia evocar o desejo nos outros para protegê-la, eles irão trabalhar mais. Será que todos os seres humanos são lolicons? Eu me sentiria mais confortável se certas partes de mim fossem maiores. Draudiron colocou as duas mãos sobre seu peito plano e espremido. Sim, se for aquela forma. Não fale nisso como uma forma. É a minha aparência real. Peço desculpas por minhas palavras desrespeitosas, Sua Majestade. Oi. Quase soou como um pedido de desculpas. Isso não é verdade. Depois de olhar para o sorriso frio do ministro por um tempo, Draudiron percebeu que ela não seria capaz de quebrar essa expressão dele, e ela virou-se com desagrado. Voltando ao tópico, aquela forma pode ser popular com os homens, mas não tanto com as mulheres. Em vez disso, a sua forma atual agrada a homens e mulheres de todas as idades. Então, se você quiser mudar de volta para sua forma original, você vai ter que esperar até que o país fique estável novamente. Ou você tem quaisquer outros planos para propor? Não fale nisso como uma forma. No entanto, se a situação continuar assim, independentemente da forma que toma, não irá fazer a menor diferença. Um silêncio pesado caiu por um tempo enquanto eles contemplavam a situação atual do reino dracônico. A invasão dos Beastman, Homens-Fera/Besta, desta vez parece totalmente diferente de como eles sempre fizeram. De fato, o objetivo de seu exército neste momento não parece ser a de pequenos conflitos, mas a completa destruição deste país, seguido por transformá-lo em uma fazenda de gado. Havia um reino de Beastmans perto do reino dracônico. Beastman eram semi-humanos similares aos vários animais carnívoros como tigres e leões, mas bípedes, andam sobre duas pernas. Basta olhar para os seus rostos que perceberiam que eles eram carnívoros, e eles preferiam a carne humana. Raças comedoras de homens eram bastante comuns. 3 dos 6 maiores países do continente viam seres humanos como alimento. No reino Troll, perto do centro do continente, mesmo fetos humanos de 6 meses de idade, considerado por ter um sabor delicado, era servido para seus convidados mais honrados.
Portanto, os Beastmen tratavam o reino dracônico como uma fonte de alimento para ser colhido. Até recentemente, o reino dracônico tinha sido considerado uma fonte de alimento de reabastecimento, mesmo quando deixados sozinhos, por isso os Beastmans não tinham lançado uma invasão em grande escala no reino dracônico antes. Mas, por alguma razão desconhecida, tal invasão havia ocorrido. Até agora, eles tinham conquistado 3 cidades. Nessas cidades conquistadas, haviam banquetes horríveis sendo criados dia e noite, o que fez a rainha ter vontade de vomitar quando ouviu sobre o que foi feito lá. Confrontado por este inimigo externo que não poderia negociar com os seres humanos, se uniram para resistir até o fim. No entanto, a diferença de capacidade entre as bestas e seres humanos era muito grande para superar. Se tanto humanos e Beastman fossem da mesma espécie, em seguida, uma Beastman teria 10 vezes a resistência de um ser humano. Usando o sistema de classificação de aventureiros, se um ser humano seria avaliado em 3, em seguida, um Beastman seria classificado em 30. A única graça salvadora da humanidade era que Beastman excepcionais eram surpreendentemente raros, possivelmente porque os próprios Beastmans já eram muito poderosos e geralmente mantinham o equilíbrio. Mesmo que nós podemos parar os inimigos com grupos aventureiro guiados por aventureiros de Rankadamantiti, os inimigos são muito numerosos. Quando podemos eliminá-los se vários grupos se espalharem para o ataque, não podemos impedi-los de uma só vez. Portanto, no final, temos que recolher todos os cidadãos para a capital, e esperar que o inimigo fique sem comida. No entanto, é muito mais provável que a nossa situação alimentar irá se deteriorar em primeiro lugar. O que é uma dor de cabeça? O futuro está envolto em escuridão. Proponho que derrubemos o inimigo geral. Que tal escolher algumas tropas de elite para atacá-los? Embora pareça ser um movimento desnecessário que só poderia enfurecê-los, uma vez que os ataques não vão parar de qualquer maneira, ainda é melhor do que não fazer nada. Se assim for, um dos líderes desta vez será ele. Sim, é ele. Ambos estavam referindo-se à mesma pessoa, um homem que fazia parte do Crystal Tear, Lágrima de Cristal, a única equipe de aventureiros Rankadamantiti deste reino. Seu nome era Serabrat, com o título de Fierce Flash, Lampejo Feroz. Ele era um membro da classe Senhor Sagrado, e ele era famoso por utilizar a técnica de espada luminosa. Essa pessoa é definitivamente um lolicon. Quando eu estava falando com ele, ele estava olhando para mim com olhos lascivos. Se olhar para as coisas planas o enche de tanta alegria, ele deveria olhar para uma parede. É apenas um fetiche, embora ele realmente seja um lolicon. Draudiron começou a franzir a testa. Eu queria que você não tivesse dito isso. Se o nosso país tivesse apenas aventureiros mais normais de Rankadamantiti. O que você quer dizer? Enquanto você agir como uma menina bonita e inocente, ele iria arriscar sua vida para lutar por nós. Será que essa não seria a situação mais adequada para nós no momento? E quando chegar a hora, vou ter de satisfazer seus desejos. Ei! Não olhe para mim como um porco assado servido no banquete de amanhã. Ah! Suas veias saltaram em raiva quando ela suspirou. É somente isso, Sua Majestade. É muito melhor do que os cidadãos que estão sendo literalmente comidos, por isso, faça isso. A rainha não podia refutá-lo. Se eu tivesse mais dinheiro, eu teria contratado todo o grupo Ótica. Falando nisso, o que é que a teocracia Slane está fazendo? Bem, eu não tenho certeza. Não lhes doamos uma enorme quantia de dinheiro para eles todos os anos. Normalmente, eles teriam se apressado aqui já. Mesmo se não for a escritura preta, porque eles não enviaram a escritura luz solar aqui. O fato de que a teocracia Slane estava apoiando o reino dracônico não foi divulgado porque ela era a mais alta autoridade do país. No final, esta situação foi causada por depender de outros países para nossa proteção. É realmente deprimente. Você acha que eu quero depender de outros países?
Você deve saber que os gastos militares foram minados de nossas finanças, e se continuasse a aumentar, o nosso país já estaria falido. Além disso, não é como nós podemos criar um exército do nada apenas por gastar mais dinheiro. O país tinha gastado muito contra os Beastmans a cada ano por um longo tempo, e ainda assim, a situação ainda tinha acabado dessa forma. No entanto, ele também poderia ser dito que o montante gasto foi o que manteve a situação sob controle. Se a teocracia Slane nos abandonou, que tal buscar ajuda do Império? Se o nosso país for destruído, o Império não seria o próximo. Há ainda as planícies Katsi, de modo que não vão chegar ao Império imediatamente. Se eles seguirem um curso em torno do lago, então a teocracia Slane poderia ser a próxima. Até mesmo as bestas não são corajosas o suficiente para se apressarem em um local de respawn de mortos-vivos. A propósito, havia tribos de cavaleiros de dragão na rota de seu avanço, mas a rainha e seu ministro não consideraram o fato de que eles pudessem ser invadidos. Não é sobre a coragem, mas mais porque os mortos-vivos não são comestíveis para eles. Além disso, não há nenhum benefício ao ficar naquele lugar. Apenas uma outra criatura morta-viva seria feliz para tomar e manter aquela terra amaldiçoada. E o Império também está bastante movimentado, não é? É sobre o tempo de sua guerra anual. Parece ter começado muito tarde este ano. Sim, parece ter sido adiada por 6 meses, devido à declaração de um Magic Caster. Deseja que eu investigue. Quem se importa o que acontece em outros países? Estou mais preocupado com o que vou fazer para salvar o nosso país. Bem, Sua Majestade levantou o tópico primeiro. Que tal sobre o uso da magia de Sua Majestade? A rainha acenou seu dedo para desviar a sugestão do ministro. Então, isso era tudo o que sabia sobre magia. Draudiron só podia sorrir com amargura. Magia selvagem, neste caso, é utilizável por um ser humano, porque 1/8 do sangue em mim pertence a um dragão. Na pior das hipóteses, ele só irá atrasar a destruição do país. Por isso, será o nosso último recurso. Último recurso. Espero que esse dia não chegue. Então eu vou tentar buscar reforços novamente a partir da teocracia Slane. Por favor, faça. O ministro olhou friamente para Draudiron, quando ela respondeu na voz de uma adorável menina. Sendo assim, Sua Majestade. Aliás, se você tem a energia de sobra, por favor escreva 30 cartas de encorajamento para os oficiais na linha da frente. Na escrita infantil, é claro. Oê, traga-me álcool. Eu não posso escrever assim enquanto eu estou sóbria. Entendido, você pode beber e ficar bêbada o quanto quiser. Mas, termine o seu trabalho por hoje. O ministro inclinou-se e saiu da sala. Depois de olhar na direção em que ele passou por um tempo, ela olhou para baixo, para suas próprias mãos. Magia selvagem, hein? Magia selvagem era diferente de magia típica porque ela era alimentada por almas, em vez de mana. Portanto, é necessário o sacrifício de um grande número de pessoas, e as almas liberadas permitiria o lançamento de um feitiço poderoso. De acordo com seu avô, magia como essa poderia criar uma explosão que poderia rivalizar com o último ataque do Lorde Dragão de Platina. No entanto, para uma pessoa muito mais fraca do que um Lorde Dragão como ela, o sacrifício para iniciar esse tipo de feitiço seria enorme, estimado para estar na casa dos milhões. Draudiron cobriu o rosto com as mãos. Estremeceu quando ela percebeu que não importa qual o caminho que ela escolha, todos levariam ao inferno.